Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agradecendo ao Senhor por esse semestre, toda a palavra de Deus colocada em nosso coração, pedindo pela intercessão de São João Batista para que sejamos cada vez mais fiéis ao Senhor, plenos do Espírito, para preparar para o Senhor um povo bem disposto. Peçamos pela nossa diocese, pelo Brasil, pelos doentes, pelos falecidos. Apresentemos a Deus as nossas famílias, toda a nossa vida, para que o Senhor nos sustente. Por isso, peçamos a Deus o Espírito Santo que nos guie nesse grupo de estudo e possa fazer com que possamos compreender e guardar no coração a palavra de Deus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas espirituais, enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão cotidiano, e perdoa-nos nos nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tem um amigo que à meia-noite vem procurá-lo dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o outro responde, lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está trancada e meus filhos e eu estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, ele se levantará por causa de sua impertinência e lhe dará quantos pães forem necessários. Portanto, eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. De fato, todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra. E para quem bate a porta será aberta. Alguém de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos lá. O Evangelho hoje tem muita coisa, né? Bom, então Jesus estava orando em certo lugar. Então, primeiro é o próprio exemplo do Senhor que reza. Jesus, sendo Deus e homem, ele podia muito bem falar: plenamente estou no Pai, para que orar? Mas ele reza. Isso mostra o quê? É necessidade do ser humano a oração.
E se Jesus, como Deus e homem, fazia isso, então ele estava rezando num certo lugar. Nós também devemos rezar. Isso é patente, né? Quando terminou, então um dos seus discípulos pediu. Então ele termina a oração, tradução, está vendo ele rezar. Tá? Então ele se torna verdadeiramente exemplo. Senhor, ensina-nos a rezar, como também João, que é o João Batista, ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezar, dizei assim. Então tem o saltério, tem diversas orações, não basta. Jesus dá o exemplo frequente de oração. Então ele apresenta o modelo. Então ele poderia ter falado: reza tal salmo, ou reza isso, aquilo. Não, é uma oração que vem dele. Como também nós podemos montar a oração, tá? Mas ele traz para nós a intimidade que ele tem com o Pai. Então vamos pegar aí no próprio Evangelho, capítulo 3, versículo 11. Alguns publicanos vieram para o batismo e perguntaram: mestre, João respondia: quem tiver 2 túnicas, 21. Enquanto todo o povo se fazia batizar e Jesus, depois de batizado, estava em oração, o céu se abriu. Então, no batismo de João, a característica que dada é que Jesus, ele rezava enquanto ele era batizado. Então ele estava em plena comunhão com o Pai quando o batismo aconteceu. 5:16. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Então aqui é aquele modelo de toda a vida contemplativa mais estrita que a igreja tem, aí os monges, as enclausuradas. O exemplo é versículos como esse aqui. Então Jesus ia para lugares desertos e orava. Então o silêncio não só interior, mas o silêncio exterior fazia parte da oração de Jesus. E às vezes a gente não quer, né? Mas se ele quis, nós também devemos querer, né? Deveríamos, pelo menos, né? 6:12. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite em oração a Deus. É o contexto da escolha dos 12. Então, no momento importante da vida de Jesus, quando ele vai escolher os seus colaboradores, ele vai para a montanha para orar e passa a noite em oração, para ver o tamanho que é a escolha dos 12. A escolha dos 12. Então nossa vocação, seja ela qual for, é fruto da própria oração de Jesus. 9:29. Enquanto orava, aí no contexto da transfiguração, seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente. Então, 2 contextos de epifania, né? A transfiguração e o batismo. Nos 2, Jesus orava. Nos 2 era momento de oração. Então, a oração é a porta para o relacionamento com a Trindade. Tá? E Jesus traz essa oração até nós. Ele traz para perto de nós. Tá? Algo que tem que ensinar, como João e outros mestres também ensinavam os seus discípulos a rezar. E Jesus não é diferente. Tá? Aí como que é? Jesus respondeu: quando rezar, dizei, Pai. Então a primeira coisa é essa abertura para falar Pai. Vocês têm que lembrar que quem está falando Pai é o Filho. Certo?
Se o filho está falando, dizei pai, o que ele está falando para nós? Também somos filhos. E Irmãos dele. irmãos dele. Relacionamento da Trindade. Padre, aí que nós é a desfiguração do entendimento dos evangelhos, por esse mundo afora aí. Muitos deles, igual aos fariseus, eles fazem o seguinte, eles seguiam a Bíblia ao pé da letra. E não seguia Jesus. Há uma diferença muito grande em seguir a Bíblia e não seguir Jesus. Sim. Porque seguir a Bíblia eu posso ler e interpretar ela da maneira que eu quero. Seguir Jesus não é o pé da letra. É realmente ser discípulo dele. E realmente interpretar. Porque você pode realmente se perder na interpretação. Tá? É como acontece com eles, né? É. Porque Então, a igreja tem um documento que é de 94, que é a interpretação da Bíblia na igreja. Esse documento ele faz um balanço todo sobre a interpretação da Bíblia. A igreja ela não tem uma leitura, uma interpretação. Ela se abre, tanto que ela coloca o texto e tem várias Bíblias com vários textos para interpretar a Sagrada Escritura. Tá? Só que uma leitura a igreja não aceita, que é a leitura chamada fundamentalista, que é a leitura pegar o que se chama o pé da letra, quer dizer, pegar aquilo que é muito literal. O que a gente faz aqui no grupo de estudo? Quando a gente faz esse esforço todo de ir para frente e para trás, é exatamente para interpretar. Porque a gente fica nas nossas convicções, né? As nossas convicções não valem. Então, a Bíblia tem que explicar a própria Bíblia, vai dentro de um contexto espírita. Nós não temos conhecimento teológico, científico de tudo isso para poder interpretar uma Bíblia. Mas por isso a gente vai em comentário. Então a gente vai, porque quem escreveu esses comentários aqui? Esses comentários da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia Pastoral, da Bíblia Ave Maria, da Bíblia do Peregrino, são pessoas que estudaram a vida inteira. E eles oferecem. Então, mas a gente também não pega um comentário. Você pega vários e vai cruzando. E aí você vai tendo uma explicação realmente daquilo que é. Tanto que nós vemos que a igreja cita vários santos, Deus dos primeiros séculos. Sim, aí a patrística. Então, está dentro da esteira da tradição. Né? É assim que funciona. Essa transferência de Jesus no ato aconteceu por causa da intimidade direta com o Pai, mudança. Mas a igreja fala uma coisa muito bonita, o louvor celeste Jesus traz. Então Jesus também traz a intimidade dele com o Pai para nós. Meu Pai e vosso Pai, a relação é diferente, a filiação dele é diferente da nossa, mas nós nele, como irmãos dele, somos filhos de Deus. Tá? Aí nós podemos ver também, Padre, o quebrar da Bíblia no meio. Porque a intenção de Jesus, qual que é? O desejo do coração de Deus seria unir o homem, aquele pecado original. Quebrou. Sempre quebrou. Então, essa união ao Pai é por meio de Jesus. Se faz essa interpretação da Bíblia. Então você tem que lembrar que Adão foi criado como Eva pela palavra. E a palavra se faz carne para reatar aquilo que Adão quebrou. Tá? Deus como Pai, é só aqui? Vamos lá, Salmo 89, 27. Aqui é o salmo real, tá? Um salmo real. E aqui está falando com relação ao rei. Lá no 21, ó, encontrei a Davi, meu servo, com meu óleo santo ungi. Aí vem. E aí no 27, ele me invocará, tu és meu pai, meu Deus e rochedo da minha salvação. Então o rei chamava a Deus de pai, tá? Eclesiástico 23, versículo 1. Eclesiástico
Cântico 23, versículo 1. Não me abandones ao arbítrio dele, Senhor, Pai e soberano da minha vida. Nem permitas que eu caia por sua causa. Então, gente, também não é assim que é uma novidade extrema chamar Deus de Pai. Tá? Então não é também uma novidade extrema considerar Deus como Pai. Então lá no Salmo nós já vimos o rei, e aqui não é nem o rei, aqui é uma pessoa, tá? Que na oração vai pedir: não me abandones ao arbítrio, Senhor, Pai soberano da minha vida, nem permitas que eu caia por sua causa. Quer dizer, Deus como origem da nossa própria vida. Nesse mesmo livro, 51, 10. Por toda parte me cercavam e não havia quem me socorresse. Eu olhava procurando o amparo de alguém, mas ninguém me aparecia. Aí, onde que está o Pai aqui? Eclesiástico. Porque tem Aqui tem dois tipos de versículo. Então, o 14 ou 10, né? Invoquei o Senhor, tu és meu Pai. Não me abandones no dia da minha tribulação e no tempo dos soberbos sem ajuda, tá? Então, mais uma vez chamando a Deus de Pai. Santificado seja o teu nome. Vamos pegar o Salmo 99. Em Isaías 6,3, mas não precisamos ir lá. Isaías 6,3, Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Então, Isaías, no contexto da vocação dele, ele descobre essa santidade trina de Deus, tá? Padre, invocar, eu já vi pessoas que invocam Deus como patrão. É errado? Então, patrão. Em contexto de missa sertaneja, acho que é isso daí, acho né? que sim. Mas é errado. É errado, né? Sabe por quê? O contexto de patrão, ele vem trazer uma coisa... o patrão se relaciona com quem? Com o empregado, né? Então, não sei, né? Jesus até coloca aquela coisa de o mordomo que espera o seu senhor voltar, etc, né? Mas patrão, no nosso contexto cultural, é uma palavra muito pesada, sabe? Muito pesada. Patrão dá até aquela conotação até de capataz, né? E aí a coisa fede, né? Eu acho errado, mas enfim. Padre, Oi? o senhor falou que não era novidade chamar Deus de Pai, mas também não era algo muito usual, né? Não, é poucas passagens, mas tem. Mas não é falar assim que Jesus inventou algo que ninguém sabia, nunca tinha falado. Não, não é. Não é. Então, se ele começa a oração Pai, Eclesiástico tem Pai. E o Salmo lá também. Então, não é assim um absurdo. É incomum, não é o normal. Normal é Senhor, é Adonai, que é meu Senhor, mas Pai não é algo que foi inventado. É isso que a gente quer dizer. Tá? Briga só de Deus, né? Aponta mais por causa do filho. O filho Sim, vai sim. direto ao Pai. Sim. Intimidade. E outra também, a intimidade que Jesus traz não é a mesma coisa que está ali, né? É bem superior, né? Vamos lá, Salmo 99, o Senhor reina, tremam os povos, Ele está no seu trono, sobre os querubins estremece a terra. Isso daqui para falar o quê? Santificado seja o teu nome. O que o Salmo faz? Ele está fazendo isso, ó. Grande é o Senhor em Sião, exaltado acima de todos os povos. Celebrem o teu nome, grande e temível, pois Ele é santo. Rei poderoso, Ele ama o direito, estabelece aquilo que é reto. Direito e justiça tu exerces em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o estrado de seus pés, pois Ele é santo. Então, outra coisa, santificado seja o teu nome, não é algo, tá? Que não tem, tá aqui, tá? Isaías, santo, o trisságio lá é mais do que perfeito isso. Mas Jesus fala, santificado seja o teu nome. E o nome de Deus? Vamos pegar lá Ezequiel 36.
Ezequiel 36. Versículo 20. Chegando as nações para onde foram, aqui está falando do exílio, profanaram meu santo nome. Quando a respeito dele se dizia: este é o povo do Senhor, mas tiveram de sair de sua terra. Então eu tive consideração com o meu santo nome, que a casa de Israel profanava entre as nações para onde fora. O que está acontecendo aqui? A casa de Israel, que é o povo de Israel, profana pelo próprio modo como eles agem. E eles pagaram o preço, por isso que foram expulsos. E além de tudo, profanaram na terra, profanaram fora também. E Deus fala o quê? Em honra, não deles, em honra do meu nome, do meu santo nome, eu vou agir. Tá? Então, pegando tudo isso, o que a gente está falando? Que relaciona-se com Deus que é Pai, que é esse primeiro ato de adoração. A gente deseja que o nome dele, que ele seja santo, proclamamos a santidade de Deus, e nós desejamos que esse nome seja considerado santo entre cada um dos povos e entre cada uma das pessoas. Tá? Então, o viés do Pai Nosso são essas passagens que a gente está vendo. Tá? Então, repito, não é algo absurdo, mas é algo novo. Por que é novo? Porque esse tipo de ligação é nova. Esse tipo de ligação é nova. Deu para entender o que eu estou falando? Tá? Reino, venha a nós, venha o teu reino. Tá? O reino que Deus seja efetivamente quem rege a história do homem. Tá? Então vamos pegar o Salmo 98. 98 já vimos? Não, né? 99. Então vamos pegar o Salmo 98. Aqui vai falar de 3 salmos, né? Vamos pegar um só. Cantai ao Senhor um canto novo, pois Ele fez maravilhas, sua destra e seu braço santo alcançaram-lhe triunfo. O Senhor manifestou a sua salvação, diante dos homens revelou sua justiça. Lembrou-se da sua misericórdia, sua fidelidade para a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação que vem do nosso Deus. Aclamai a Deus, terra inteira. Prorrompai em cantos, exultai e salmodiai. Cantai salmos ao Senhor com a cítara e com o som de música, com as trombetas e o som do chofar. Aclamai diante do Rei e o Senhor. Quem que aclama? Quem que aclama? Versículo 4. Quem que é para aclamar? O Senhor. Quer dizer o quê? É isso que a gente pede no Pai Nosso. Quando a gente pede, venha o teu reino, a gente quer que todas as nações, em todas as nações reine o Senhor, e que todas as nações considerem Ele como Rei. Tá? Rei é aquele que reina, é aquele que o poder é exercido plenamente no meio dos seus súditos. E a gente pede que Deus faça isso no meio de nós. Reino que serve. É. Mas esse é o serviço de Deus, porque o serviço de Deus é verdadeiramente salvação. Tá? É. E agora vem. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair. Bom, primeiro esse negócio de perdoar pecado, né? Bom, primeiro o pão, né? A gente falou do pão. Então no 3, dá-nos cada dia o pão que precisamos. Tonar rimon tonepiusion. Quer dizer, o pão que vem de cima, epiusion. Substância, supersubstancial. O pão que sustenta toda a vida humana. Tá? Que sustenta toda a vida humana.
É o pão que não vai mais verdadeiramente nos fazer ter fome, né? Então, primeiro é o pão de cada dia. É o pão que é alimento, porque pão é o alimento cotidiano. É o pão da palavra, é o pão da Eucaristia. Então é aquilo que nos sustém, aquilo que nos mantém vivos. É isso que a gente está pedindo para Deus. Pode ser Tá? até no dia amanhã também, não faz. Então, mas como Deus não tem tempo, o hoje é o amanhã. Tá? Como o pão de ontem é o hoje que já passou. Para Deus só existe hoje. Tá? Por isso em Mateus 6,34, para cada dia basta o seu mal. Porque no original é isso que é um hebraísmo, amém. Cada dia basta o seu mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque o amanhã é o hoje que vai vir. Certo? No caso, o pão da alma e o pão do corpo. É. Mas pode ser o pão da intelectualidade, o pão da instrução, o pão do carinho, o pão do afeto. Pode ser tudo aquilo que sustém a vida humana. Tudo aquilo que sustenta a vida humana. Mesmo Tá? quem diz pão da vida. É. O comentário da Jerusalém me traz o vosso Espírito Santo. O quê? Sobre o pão nosso de cada dia. Me traz o vosso Espírito, venha sobre nós e nos purifique. Isso aí deve ser algum acréscimo que em outras Bíblias não... Porque tem muita coisa que é glosa, né? Glosa é o quê? Glosa, porque não tem um manuscrito só, tem um monte de manuscrito. E às vezes num manuscrito saiu isso aí. Deve ser isso. Ele fala Tá? que provavelmente vem da liturgia do Sinal. Então, por isso que não vai no texto bíblico. Tá? Ele desaparece. Tá? Então tem vários lugares que é assim. Só que a Bíblia de Jerusalém ela coloca para falar, ó, num manuscrito tinha isso. Tá? Não tem o AD na frente? Variação. Então é isso aí. Tá? Ou é AD, que é o que foi adicionado, ou é VAR de variação. Tá? Perdoar nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Aqueles que são os nossos devedores, tá? Que afes, rim, amarquias, que é pecado, rimon, que é quegar, esse que é o e, é o mais importante da história, né? Pois nós também perdoamos a todos aqueles que devem, são devedores. O filonte, quer dizer, aqui no grego, são devedores de nós, são devedores nossos, né? O filo, aí que é a dívida, que é a famosa aí, é dever dinheiro, estar em débito, aquilo que é devido, dívida, e a boa vontade devida aí, né? Primeiro, antes de entrar na dívida, todos nós somos chamados a perdoar. Então vamos lá em Eclesiástico, vamos voltar, hoje é um festival de Eclesiástico aqui, né? Vamos lá no Eclesiástico 28:2. Isso também para a gente ver que perdão também não é algo que não tem no Antigo Testamento. Né? Perdoa o próximo que te prejudicou. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Então, olha a conjugação desse texto. Então, o perdão do próximo, assim quando orares. O que é orar? Estar em relacionamento com Deus, os teus pecados serão perdoados. Então o condicionamento de Jesus também está aqui. Uma outra forma, mas também está aqui. Ficou claro, gente? Tá? Quando eu falo assim, não é novidade, gente, não é quer dizer que a oração de Jesus estava, mas está dentro da tradição bíblica. Certo? O Pai Nosso está dentro da tradição bíblica. Certo? Vamos pegar o 2:1. Vamos pegar Eclesiástico 2:1.
confessava, no caso, não Mas era pedido. Ali é confessar para pedir perdão, tá? No caso de Jesus, o perdão era feito. Por isso que uma das razões dele ir para a cruz foi essa, né? Tá? Olha a citação Considerar aí, Deus. gentileza. Eclesiástico 2:1. É nesse mesmo livro, 2:1. Capítulo 2, versículo 1. Tá? Dizem entre si, entre seus falsos raciocínios, curto é o tempo da nossa vida e cheio de ódio e tédio, e não há alívio para chegar ao fim. Aliás, não se conhece ninguém que tenha voltado a Hades. Aqui eu também sabedoria, tá errado, gente. Voltei para trás. Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Aqui permanece na justiça e no temor, né? Então, voltando na sabedoria lá, pega a sabedoria 3:5, que é o livro anterior a esse daí. Aqui é a questão do sábio e do ímpio, né? O destino diferente dos dois. E aqui, obviamente, está falando do justo, né? Sabedoria 3:5, capítulo 3, versículo 5. Esse justo, tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e o achou digno de si. Então, essa coisa do perdão, ela deve ser exercida, vivida, para que isso aconteça, tá? E agora, por que dívida e a gente coloca lá ofensa, né? A TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, é uma das únicas que eu achei uma explicação que dê, né? A explicação mesmo, né? Primeiro, dívida é, na linguagem profana e bíblica, uma obrigação jurídica e comercial entre os homens, singularmente grave no mundo antigo, onde podia acarretar até a perda da liberdade. Então vamos pegar Mateus 18, versículo 23. Mateus 18, versículo 23. É a parábola do devedor implacável, né? Então, Jesus acrescentou. Jesus vai contar a parábola. O reino de Deus é comparável a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Então, o que é acertar as contas? Os servos deviam. Certo? Tá? Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos corresponde a 100 e poucas toneladas de ouro. Tá? Porque um talento acho que era 38 quilos de ouro. Ou 30 e poucos quilos. Tá? Então é toneladas de ouro. O que é isso aqui? É a dívida do ser humano para com Deus. É a ofensa do ser humano para Deus. É aquilo que o ser humano deve a Deus. Tá? Quando começou o ajuste, trouxeram o que devia então 10.000. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo. Então, por aí a gente dá para imaginar por que Jesus fala para perdoar os devedores. Porque dever é dever o quê? Nesse contexto. Quando eu devo muito, eu estou devendo o quê? Oi? A vida, gente. A própria vida. Então, eu devo a vida para Deus, pelo pecado, porque eu maculei, e outros também devem a mim. Porque o que é pecar? Você tira um pouco da vida da outra pessoa. Então, qual que é o raciocínio aqui?
Se a gente deve tanto para Deus, por que não vai perdoar os centavos? Isso está aqui na parábola também. Por que não vai perdoar os centavos que o outro deve? Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Deu para entender? Por isso a palavra dívida. Tá? Define uma situação do homem perante Deus, de quem é devedor insolvente, porque essa dívida aqui é insolvente. Imagina dever 100 e poucas toneladas de ouro, né? Tá? Designa então um estado de pecador, é o estado que a gente vive, tá? Vamos pegar Lucas 13, versículo 2. Lucas 13, versículo 2. Aqui é a queda da Torre de Siloé. Jesus lhe respondeu: pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os galileus por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Se não vos arrependeres, porém, perecereis todos do mesmo modo. A dívida com Deus, ela pode acarretar realmente uma tragédia. Porém, eles não são mais pecadores que o outro. Tá? Então é o que? Toma cuidado com o julgamento. Tem gente que adora assistir um Datena da vida. Por quê? Porque isso consola o coração. Ai, como tem muito mais gente que não presta do que eu. Essa passagem aqui é exatamente a cura para isso. Cuidado para não ficar julgando os outros. Cuidado para ficar buscando isso. Ele tem um grande defeito. Ele já faz a vez de apresentador e de juiz também, que ele julga. Não, mas vamos falar a verdade. Por que ele faz aquilo? Aquele teatro todo. Porque dá audiência. Porque o povo quer isso. O povo quer isso. Mas muita paciência, mas você fica ouvindo parte por parte, quando você é policial ou alguma coisa, a gente tem que ter muita paciência para isso. Ah, mas o povo gosta. O cara fica meia hora não. Da grade deles e da Record é o que mais, uma das coisas que mais tem audiência. O pessoal só fica enchendo de linguiça, fica contando. Mas o povo quer. Gente, se Jesus está falando da Torre de Siloé, por que ele está falando? Por que ele está falando? Porque isso daí estava todo mundo falando. Olha, vocês viram que a Torre de Siloé caiu? Deve ser castigo em cima daquele povo. Lembra de Jó? Jó, você pecou para acontecer isso na tua vida. Você pecou. E ficou um livro inteiro lá tentando provar que Jó pecou. Aqui, o povo estava falando. Estava falando. Por isso que Jesus pegou isso como exemplo. Se Jesus viesse aqui, ele ia pegar o Datena. Mas é verdade. Mas é verdade. Ele ia pegar uma tragédia e falar, ó, vocês acham que tal tragédia, eles eram mais pecadores que vocês? Sem dizer que esse tipo de jornalismo é mais prejudicial do que tudo, até para a investigação policial. Porque tem tantas coisas, um segredo da investigação policial que eles revelam, os bandidos já sabem de cor. Mas o povo gosta. Tá? Oi? Minha avó assiste isso. Não, todo mundo. Ela tem até trauma de sair na rua. Bom, o que a Bíblia fala também aqui, até o comentário? Hoje, com empréstimos a juro serem normais, a dimensão de dívida se enfraqueceu, por isso usa-se falta. No tempo de Jesus, gente, não tinha empréstimo como hoje tem. Não tinha cheque especial. Cheque especial é empréstimo. Tá? Falar de dívida, fica a palavra, ela não dá. Por isso que falta, que é algo que te priva, é algo que te privou, aí dá mais certo.
para você entender o que Jesus queria dizer. Deu para entender? Tá? Jesus une a obrigação para com Deus com a obrigação para com o próximo. Deus pede que perdoemos os nossos irmãos. Então, Mateus 5, 7. Porque me parece, padre, que aí vai além de dívidas materiais. Não, aqui é dívida, por isso que eu estou falando. Porque a gente, é exatamente, até boa pergunta, senhor. A gente podia falar assim: reduzir o Pai Nosso só para quem nos deve dinheiro. Não. Devedores aqui é toda pessoa que nos tirou algo. Tá? Então ele nos tirou, ele deve algo a nós. Por isso falta. Ele fez com que faltasse algo a nós. Por isso ele deve ser perdoado. Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E misericórdia aqui, obviamente, é no contexto de perdão, né? Mateus 6,14, precisamos ir lá, que é o mesmo texto do Pai Nosso, né? Marcos 11,25, acho que também é o mesmo contexto do Pai Nosso, né? E quando estiveres de pé para orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados, né? Então tem que perdoar. Pecado então é uma dívida que temos para com Deus, a qual o homem jamais poderá pagar. Efésios 1:7. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 7. Padre, uma comunidade que perdoa é uma comunidade que dá frutos. Então é uma comunidade perdoante. Perdoante. Chegaram lá? 1:7. Em quem, que no caso é Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Tá? Gente, vamos unir uma coisa a outra. Se Mateus 18, a gente tem que lembrar que o tráfico negreiro é um outro contexto histórico. Não pensem em escravo na Bíblia como vocês pensam no tráfico negreiro. É outro esquema histórico, é outra situação histórica. Roma conquistava e pegava pessoas como escravo. Aqueles que perdiam viravam escravo. Então escravo é aquele que era os presos de guerra. Mas esse contexto de Mateus 18 que nós lemos é um contexto que está na Bíblia, de verdadeiramente a pessoa se tornar escrava por causa de dívida, tá? Vamos lá. Em Cristo temos a redenção do seu sangue. O que é redenção? A remissão das ofensas e a redenção pelo seu sangue. O que é redenção e o que é remissão? A gente fala Cristo Redentor. O que quer dizer isso, gente? Sim. Então, remir é como a gente tinha a caderneta no tempo lá antigo que tinha venda. Remir é o quê? Ó, passa a régua. Não tem mais dívida. Tá? Então, acabou tua dívida. E redenção?
Não. Ele redimiu, você pode interpretar que ele redimiu a partir disso. Mas o redimir aí, ele é uma palavra técnica. Tá? É o próprio perdão, Padre? Oi? Jesus usou a redenção. Ó, apolutrosis, que é no grego, apo, que é jogar, tá? Vamos ver aqui, agora eu estou curioso. Apolutrosis, mais uma palavrinha, pera aqui, tuo, muito bem, tá? Luo é soltar no grego, é o verbo mais comum para aprender declinação em grego, é o luo, tá? Lutro, que é o preço da redenção, tá? Então é o preço do quê? É o preço de pegar que eu pego, pago o preço e solto. Para quem que eu fazia isso? Eu pago o preço e solto. De quem que a gente fazia isso, gente? Escravo. E conforme Mateus 18, quem era escravo? Aquele que não podia pagar a dívida. Então Jesus nos libertou de todos os 100 e poucas toneladas de ouro que a gente devia para o Pai, que eu devia para o Pai e que você devia para o Pai. Então o raciocínio é, se Jesus nos libertou, Ele pagou o preço da dívida, nos deu a carta, aí a gente pode vir para o contexto do Brasil, né? Nos deu a carta de alforria. Se Ele nos deu a carta de alforria, nós não podemos deixar de dar a carta de alforria para quem nos deve. Não aponta direto Tá? o perdão, Padre? Mas aí perdão nesse sentido amplíssimo, que é pagamento de dívida. Por quê? Porque se a gente vai numa dimensão de perdão só de vernizinho, não vai dar certo não. A gente vai lá para Colossenses, né? Quando ele nos arranca do poder das trevas e nos transporta Para o reino da luz. Eu vi uma vez lá que eu estava vendo sobre o Magnificat, quando a Maria diz 6,5 escrava do Senhor, eu me lembro que ele dizia o seguinte, que escravo ali no caso seria o preço que o Senhor tem sobre a minha vida, o peso que Ele tem. Não, aí eu fico com uma professora minha que era freira, que é freira, e ela explicou maravilhosamente isso, porque tem gente que com relação à consagração de Nossa Senhora, como que pode falar a propriedade dela, não pode, isso não dá, tem que falar que é filho. Quando ela fala escrava, ela não usa serva, está errada a tradução serva. Tá bom? Está errada a tradução serva. Ela fala dule. Dule no grego é escrava. Tá? É escrava. E o que quer dizer isso? A gente é escravo de quem? A gente é escravo de quem no mundo? De Deus. Não, no mundo. Não, no mundo. Depende de quem? De quem a gente é escravo? De um Senhor. A gente é escravo de um Senhor. Por que o Senhor quer ter um escravo? Para servir Ele. Certo? O escravo é dependente do Senhor? Sim ou não? Sim. O Senhor é dependente do escravo? Não. Sim. Isso quem vai servir? Tanto que quando teve a libertação dos escravos, uma da razão da proclamação da República foi a libertação dos escravos.
Porque imediatamente, senhores de engenho, senhores de fazenda ficaram sem trabalho. E uma das razões para os imigrantes virem no Brasil foi essa. O escravo é dependente do senhor, o senhor é dependente do escravo. A mão de obra escrava, quando perdida, esse país entrou em crise. Certo? Sim ou não? Sim. Ótimo. Escrava do senhor. O senhor precisa da escrava? Sim ou não? Sim. Não. Deus. Não. Maria. Ele precisa dela? Não. Por que ele não precisa dela? Porque ele é Deus, né? Porque ele é Deus e ele é totalmente livre. Se eu sou escrava do totalmente livre, eu sou livre. Nossa. Deus é forte. E a ideia de escravidão também seria não tentar saber aquilo que faz o Senhor. Sim. Por isso ela colocou, qual o contexto que ela fala isso? No sim. Eu simplesmente me entrego. Ela não podia ter falado sim. Ela podia ter falado sim. Não, ela fala, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Entrega total, sem colocar empecilho, sem colocar nada. Estou totalmente entregue. Porque o Senhor, naquela época também, ele teria todo o poder, inclusive, se ele quiser matar o escravo. Mas ele é livre e ele quer vocacionados livres. Tá? A diferença de redenção e Remir é a dívida, redenção é o escravo. Então Jesus, pelo seu sangue, apaga a nossa dívida, remiu, tá? E ele nos deixa livres, tá? Totalmente livres. Agora até, vamos ver a remissão no grego aqui. Afeses, quer dizer, é a mesma, o afeses aqui, afesim, é a mesma palavra lá para perdoar, tá? É mandar embora a dívida, tá? Ele perdoa a nossa dívida, ele remiu a dívida. Deu para entender? Tá? O remir é com a dívida, o redentio, apolutrosis, aqui que é o luo, o apolutrosis, aqui a redenção é com o escravo. O remir é com a coisa, a redenção é com a pessoa. Isso que eu acho interessante trabalhar a crucificação de Cristo, porque quando Cristo foi crucificado, a morte deve ter pensado, né? Vamos ter poder sobre ele. Não, ele ressuscitou, saiu da cruz, a morte ficou. Sim. Sim. E, padre, isso vai se atualizando através da confissão, né? Sim. E, bem, mas a gente tem que lembrar que quando o padre consagra, o que ele fala? É o sangue derramado para a remissão dos pecados. Então a Eucaristia também atualiza pelo sacrifício essa remissão dos pecados. Tá? Vamos lá, voltando no nosso evangelho lá. Agora as duas parábolas, né? Tá? Para falar esse contexto de oração, Jesus conta então essas duas pequenas parábolas aí, tá? Versículo 5 então. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se outro responder lá de dentro: não me incomode, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos deitados, não me posso levantar para dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levanta para dá-lo porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e ao menos por causa da impertinência dele, ele dará o que for necessário, tá?
Como vocês interpretam essa parábolazinha aí pequena? Interpreto que se a gente usar na insistência, às vezes, na oração de estar fazendo um pedido junto a Deus. Sim. Mas vamos por parte. Primeiro, qual que é o contexto da parábola? O que está acontecendo aí? Explica para mim. O Senhor está ensinando os discípulos a orar. Oi? O Senhor está ensinando os discípulos a orar. Isso não, mas o contexto, gente, vamos... Narrativa. O que está acontecendo aí? Uma novelinha. O que é essa novelinha O aí? amigo foi atrás. Então primeiro, ele foi por quê? Porque não tinha pão na casa. Tá? Então, vamos lá. Sempre a gente vai vendo o que é o que não é. Não foi por... eu não tinha o que fazer, fui na casa dele meia-noite. Tá? Não foi porque... eu quero atazanar a vida daquele homem. Não foi... eu não sei, não teve preguiça de fazer pão, estou com fome. O que está acontecendo aqui? Um amigo chegou tarde na casa dele e o que ele quer fazer? Cuidar de comer. Então, como a gente chama isso? Isso, ele está fazendo... Como que é o termo correto desse acolher bem? Hospitalidade. Lembra lá de Abraão? Quando veio os 3 divinos? Manda matar o bezerro. Vai, pega 3 medidas de farinha. Vai, faz isso. Essa hospitalidade para com aquele que chega. E no caso dos 3 divinos de Abraão, ele nem conhecia. E aqui? Quais os laços que tem? De amizade. É amizade. Porque um amigo meu chegou. Então é amizade com amizade com amizade. Ficou claro? Sim. Então é um contexto de hospitalidade. Tradução. É um contexto do quê? Do quê? De fazer o bem. Mas não para ele, para outro. Como que a gente chama isso na oração? Intercessão. 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 Tá? Ele não está pedindo para ele. Ele está pedindo para um amigo. Por ele passava fome. Tá? E esse amigo também não chegou porque estava bêbado, caiu na porta da... Ele chegou de viagem. Ele chegou tarde, vai saber o que aconteceu para chegar essa hora. Aqui não estamos falando de trem, ônibus nem metrô, né, gente? Estamos falando de pessoas que viajavam no escuro, isso a pé ou com um animal, andando passando por perigo, essa coisa toda. E chega à meia-noite, ele não chegou porque ele quis. Ele chegou de viagem. Viagem, gente, no contexto do Novo Testamento é um drama. Para nós, viagem é fácil, pegar um avião, vai para lá, para cá. São Paulo, para andar um pedacinho, tinha que esperar o inverno passar, porque senão não passava. Tá? Ele ficou em certa cidade porque o inverno não permitiu que ele fosse para frente. Ele calculava de ficar 1 ano e meio num lugar por causa do inverno. E os cálculos eram feitos dessa maneira. Tá? Então, quando a gente fala viagem na Bíblia, não é, ai que delícia. A coisa era muito, muito, muito difícil. Então, aqui é o contexto difícil de vir. E aí ele vai importunar o amigo. Normalmente se dormia num quarto, todo mundo junto. E quando era a chave? Não, era uma trancona que colocava na porta. Então era tirar uma tora da frente da porta. Então ele não queria levantar de noite, acordar a família inteira, fazer todo mundo sair da cama, para tirar uma tora uma vigota da porta para poder dar o pão para ele. Então o amigo também estava pensando na família dele. Mas se não levantou como amigo, vai levantar porque está sendo importunado. Qual que é o exemplo da oração aí? Para a oração. Lhe dará o que for necessário, né? Então, esse suplicar, mas é uma suplicar o quê?
uma súplica o quê? Não, atitude. É uma atitude de... Isso, fala. Insistência. Em outros lugares, Jesus vai falar dessa insistência, como no caso da viúva. Tá? Como no caso da viúva. Ele dará tudo o que tiver necessidade, né? Tudo aquilo que ele precisa. Então, quais as características da oração aqui? Desprendimento, intercessão, não é egoísmo, mas é fazer o bem a um outro, tá? Essa insistência, porque eu quero o bem da outra pessoa. Então, são características da oração, tá? E aí, vamos lá, vamos continuando lá para a nossa... Esse outro falou também, né? A persistência. Portanto, tá? Então, portanto, o que é? Deixa eu ver se agarra aqui. Qual que é o versículo que nós estamos? Eu estou vendo em outro lugar. Assim. Então, portanto, concluindo, e também, né? Eu vos digo, pedi e receberei. Então é imperativo, gente. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. É um não conformismo, né? Então a iniciativa de Deus, aqui é muito bonito isso que a Bíblia Peregrino coloca. Que nesses 3 imperativos, que é Deus, a iniciativa de Deus faz para provocar a iniciativa do homem. Então Deus quer a nossa iniciativa em interceder, em rezar, em pedir. Ele quer isso. Então vamos pegar Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. É famoso esse versículo, né? Buscai o Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Então, é o mesmo imperativo, né? Então, tem que buscar a Deus, tem que ir ao encontro dele, tá? Vamos pegar também no mesmo Isaías 65, 24. Então, antes de clamarem a mim, já estarei respondendo. Estarão ainda falando e já os atenderei. Aí, a gente tem que lembrar que Jesus fala: antes mesmo que pedires, meu Pai sabe. Tá? Mas por que isso aqui? Porque o pedir, o clamar, faz a gente crescer na fé. Tá? É interessante, Padre, que Jesus está nos reconciliando com Deus, porque o nosso pecado nos afasta de Deus. Sim. Como Adão, a gente se esconde. Aqui é para se mostrar. Aqui é para chegar até Deus. É se unir novamente aquilo que o pecado... Vamos, agora até falando isso, vamos pensar num outro raciocínio. Vocês acham que o demônio faria isso? Nunca. O orgulho dele impede isso daí. E nós, pela fragilidade da nossa carne,
nós somos chamados a pedir o tempo todo. E isso vai nos dando isso que você está falando, esse relacionamento com o Pai. Porque a gente aprende isso desde criança, né? Já repararam que desde criança a gente só pede? Não só para Deus, para todo mundo. A gente vive disso. Não é? Nós somos seres dependentes. Mas eu digo uma parte uma vez assim, que Deus, antes de Deus ter essa aproximação entre Deus e o homem em Cristo, com o afastamento de Deus pelo pecado original, nesse meio tempo do afastamento do pecado até a união com Cristo, o autor dizia assim que Deus não se aguentava de tanto amor. Ele se via em apavoramento, porque a própria tendência de Deus é produzir amor em si mesmo. E ele não via logo que ele é amor em si mesmo. Só que tem uma condição do amor, que é essa que nós estamos falando de Nossa Senhora. O amor é livre. E se o amor é livre, ele quer ser livremente amado. Então, esse amor, ele tem o limite. Qual é o limite? O nosso não. E aí que é o inferno existe. Porque o grande desejo dele é compartilhar conosco. E o grande desejo dele é 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Não é alguns, é todos. Só que ele vai respeitar a liberdade. Mas deve ser muito difícil, eu digo assim, a gente colocando na posição de Deus, né? Uma pessoa produz amor, está caindo na rua, perdendo amor, e tanta gente necessitando de um mínimo. É um mistério. E isso a gente pode falar tranquilamente. Tá? Continuando o nosso texto. Será que algum de vós que é pai, e seu filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo ao que o pedirem. O que ele quer dizer com esse sois mau? A gente pode remeter lá no Romanos que nós não prestamos. Mas vamos pensar em pai e mãe. Pai e mãe ele é pecador, gente. Pai e mãe, por mais que ame, ele também é gente, né? Pega muito fácil. Imagina uma criança que chora a noite inteira durante 1 ano, 2 anos, né? Vai me dizer que o pai nunca vai perder a paciência? Nunca vai perder a paciência. Por mais que a criancinha, a bebezinha, tudo mais. Mas chega uma hora, perde a paciência, não perde? É isso, porque no hebraico, gente, no aramaico, as palavras são pobres. Então não tem as minúcias que a nossa língua portuguesa, latina e grega tem. Então, por isso que fala, quem não me ama, quem não odeia pai e mãe, Jesus fala, mas é o quê? É quem é desapegado. Mas não tem esse tipo de linguagem. Então a linguagem é muito simples. Então vós que sois maus, quer dizer o quê? Vocês são egoístas. Então vocês são pecadores. Mesmo com o pecado, vocês sabem fazer coisa boa para os filhos? Imagine o pai, que é totalmente bom, o que ele pode fazer por vocês. Aí não é nem pão, nem sustento, aí vem o Espírito Santo. Se lá em cima é um relacionamento de filho e pai, na oração do Pai Nosso, aqui se completa o ciclo. Entra o terceiro da Trindade. E o que o terceiro da Trindade está fazendo aqui? O Espírito Santo é o quê? O que é a fórmula do sacramento do crisma? Oi? O dom. O que é dom? Doron. Presente. Tá? Ele é o dom. O que é o dom? Tudo que você pedir, você está pedindo dom, você está pedindo presentes para Deus. Certo? Jesus está falando o quê? Quanto mais o dom. Não um dom.
O dom. O dom. Esses dois têm a ver com os dois Espíritos Santos? Não, é Ele mesmo. Por isso que a fórmula foi alterada. Recebe por isso o dom. É Ele o dom. E nele nós recebemos o quê? Nele nós recebemos tudo, gente. Tudo. Vamos lá, João 14, 17. João 14, 17. Lembra que no Pai Nosso Jesus fala do pão, né? O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Então, e eu pedirei ao Pai, Ele vos dará outro Paráclito, para que permaneça conosco. Então, Ele é o próprio dom. E nele nós recebemos tudo. Atos 2, 33. Atos 2, 33. Olha o raciocínio teológico que está aqui. E agora, exaltado à direita de Deus, Jesus, recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Então Jesus derrama o Espírito Santo, porque está do lado do Pai, a carne humana agora reconhecida como o templo do Espírito, e o Espírito é derramado, como estáis vendo e ouvindo. O que é vendo e ouvindo? Eles estão vendo ali acontecer no Pentecostes. No caso, Certo? o caminho no qual nós seremos inseridos na Trindade novamente. Sim. Então, não há pão maior do que isso. Não há dom maior do que isso. Não há coisa que você possa pedir a Deus que seja maior do que isso. Não há. Tá? Não há. Então a gente tem que verdadeiramente considerar isso como o dom. E assim, nesse dom, tudo vai ser nos dado. Tá? Mas eu li uma frase também assim, dizendo que os santos, eles eram os contemplativos. Contemplativo significa contemplação dentro da vida eterna presente, ou a contemplação seria em própria vida terrena? As duas. As duas. Começa aqui e termina lá. Tá? Não precisamos ir lá, porque já está tarde, né? Vamos lá. Suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1, 17. Depois vocês veem lá. Suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que vos dê o Espírito de sabedoria e da revelação, para melhor conhecê-lo. Então, pegando isso que o Zé disse, o Espírito Santo, para melhor conhecê-lo. O Espírito Santo é o caminho aí, que nos leva ao caminho para chegar na comunhão com o Pai. Isso quer dizer Tá? que toda aquela coisa que eles tinham, a leitura, a meditação e a oração, para eles não existe mais. Eles já vão direto para a contemplação. Mas vamos falar a verdade, o Espírito também usa isso, né? Tá? Por isso que a gente pede o Espírito Santo no início desse grupo de estudo. Porque não adianta a gente ficar estudando a palavra sem ter a assistência do Espírito. Nós ficaríamos aqui um bando de tontos só, vendo letra. E aí vira 2 Coríntios 3. A gente transforma a Bíblia numa letra, o que São Paulo fala? Morta. É o Espírito que faz ela ter vida. Tá? Vamos lá. Padre, nessa oração que Jesus pede ao Pai, ele não se coloca só como filho, não, mas como homem também. Mas isso que é o bonito da história. Ele é filho também como homem. É aí que vem a nossa redenção. Por isso que ele é nosso irmão. Então, se ele não tivesse encarnado, ele não seria nosso irmão. Esse que é o bonito da história. Mas Tá? deixa até de ser irmão do título para ser irmão real.
Nós nos tornamos filhos adotivos, mas ele é irmão dele, isso não tem como. Ele está ligado a toda a humanidade, né? Vamos lá? Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Bom, hoje, mais do que nunca, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e dê em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a